tarde, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, vereadora, ao público presente, para quem nos acompanha através da TV Câmara e também das redes sociais. Na sessão de hoje, coloquei uma indicação e 2 requerimentos. Vou começar pela indicação e peço, por gentileza, a pasta 146. A indicação é para melhorias na iluminação e no calçamento da área verde da rua Francisco Virgílio, no Jardim Itamaraty. Eu estive lá, conversei com os moradores e eles pedem o reforço de segurança nessa área verde. Esse mesmo local, ele já foi objeto de requerimento meu nesta casa, no mandato passado, onde nós solicitamos a manutenção do espaço, a limpeza ali da área verde. Em resposta ao requerimento, foi feita a limpeza, porém não foi apresentado, porque nós questionamos também no requerimento, se havia projetos para o local para garantir ali a maior segurança para os munícipes, e não veio resposta naquele requerimento. Então, estou eu aqui mais uma vez reforçando e fazendo pedido através dos moradores do Jardim Itamaraty para saber sobre projetos nessa área verde, para a questão da iluminação, do calçamento, principalmente no período noturno, porque, segundo eles, o local fica muito escuro, e aí moradores em situação de vulnerabilidade social acabam ficando no local, e isso deixa ali a região, os moradores preocupados. O meu segundo requerimento é com relação à aula de ritmos no balneário. Eu estive lá. E peço, por gentileza, a pasta 147. Acompanhei ali as alunas, também tinha alguns meninos que estavam participando da aula. Muita gente presente na aula, até me chamou a atenção. E aí o meu requerimento ele vem nesse sentido para saber se o município tem intenção de ampliar a oferta de aula de ritmos, considerando essa demanda, questão de disponibilidade de horários para atender as mulheres, os homens que gostariam de fazer a aula, se há planejamento em realocar a aula em um outro espaço, porque ali dá para ver que já está pequeno, né? Dá uma parte, vereadora. Pois aqui, não. Bem rápido. Por favor. Também me procuraram, como quarta eu estive em São Paulo, a reunião foi para quarta agora. A senhora está sabendo que cortaram a professora? Então, não foi notificado oficialmente o corte. E foi isso que chamou a atenção das alunas. Mas como a gente pode ver nas imagens que a adesão é tão grande e que a própria prefeitura divulgou no site sobre as aulas, então a gente quer saber se pode ampliar e não cortar a aula, né? Exatamente. Então, assim, a intenção do requerimento é saber, podemos ampliar? É possível a prefeitura ampliar esse serviço? Então, é uma dúvida que vem porque a demanda tem. E o meu segundo requerimento é com relação a neurologista. Acredito que vai de encontro com o requerimento colocado pelo colega vereador Matheus Turini sobre o atendimento multidisciplinar, porque eu estive presente no dia 2 de abril, ali no Jardim de Baixo, com outros colegas vereadores, no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, mas a importância dessa data não é só o dia, mas a importância está em sim reverberar essa demanda durante o ano todo. Quais são as necessidades, quais são a importância, a demanda, o que está sendo feito com relação a essas pessoas que precisam de atenção do poder público. Porque a luta dessas famílias atípicas é uma luta diária. Então, eu fui procurada, o que me chamou a atenção é que eu fui procurada por muitas mães e elas relatando o mesmo problema, a falta de neurologista. Segundo as mães, eram duas profissionais na rede, uma saiu e aí o atendimento, que já caminhava lentamente, ficou mais lento ainda. Então, o requerimento ele vem solicitando algumas informações sobre o atendimento, quantos profissionais, de que forma é realizado esse atendimento, como está o andamento da fila para as consultas neurológicas, se há previsão de ampliação desse atendimento, porque quem precisa não pode esperar. Nós temos uma demanda gigantesca. Acredito que não só eu, mas como outros colegas vereadores já tenham recebido essa demanda. Inclusive, eu fui marcada hoje nas redes sociais por uma mãe que fala que o filho de 9 anos não vai passar pela neurologista porque não tem previsão de atendimento. Nós não podemos deixar de tocar nesse assunto. Muito obrigada, senhor presidente. Boa noite, né, a todos e a todas novamente. Colegas vereadores,
precisamos ter coerência nas palavras aqui ao usar a tribuna. Ou é a favor, ou é contra. Eu vim aqui me posicionar, porque da forma em que esse projeto desceu para esta Casa de Leis, não me deixa confortável no momento do voto. Não é um projeto que nós temos que decidir assim, de urgência. Esse é o meu entendimento. Mas antes de ir às minhas considerações sobre o projeto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Algum vereador desta casa tem o estudo? Reforçando a pergunta já feita. Algum vereador tem o estudo? Tem o estudo, vereador? Porque eu não tive acesso ao estudo para saber se 12 caminhões são ou não suficiente para atender o serviço de coleta de lixo aqui na cidade. E aí não é só sobre comprar os caminhões, adquirir os caminhões. Nós estamos falando de quase 10 milhões de reais. A responsabilidade é muito grande. Nós sabemos do problema de lixo e mesmo sabendo do problema de lixo, a prefeitura, da qual é a responsável, ela renovou o contrato. E aí? O contrato foi renovado, senhores vereadores. E nós estamos aqui votando, ou vamos votar um projeto de lei, e vocês acreditam mesmo que nós vamos resolver do dia para a noite, comprando caminhão, e vai resolver a coleta de lixo? No Jardim Santa Helena está desde sábado sem a coleta. Mas no contrato atual da prefeitura constam 5 caminhões. 5 ou 6, se eu não estiver enganada, para não falar bobagem. 5 com 1 reserva. Eu só gostaria de deixar claro que toda vez que eu subo nessa tribuna, eu venho com base em informações, em dados. Não é o que está passando na minha cabeça. Não, nós temos números, nós trabalhamos com números. E cabe a esta casa saber a melhor forma de se posicionar em um assunto, em um projeto talvez polêmico como esse. É muito complicado. Já dou a parte, vereador, só vou concluir minha fala. É muito complicado. Porque a responsabilidade de quem votar contra é porque não quis resolver o lixo. De quem votou a favor é porque deu um voto de confiança. Não, colegas vereadores, nós temos que ter coerência. Eu peço para que todos tenham coerência. Eu gostaria muito de ter tido acesso ao estudo. De fato. Qual o estudo? Quantos motoristas? Nós temos concurso público de motoristas? Temos, já adianto aqui a resposta. É só chamar o motorista? É. Teoricamente, sim. Na prática, temos que ver. Coletores, a mesma situação. Mas quantos coletores são necessários para cada caminhão? Quantos setores nós temos no município? Vai atender de fato? E olha, só para complementar uma informação, esta Casa de Leis, na última sexta-feira, foi palco de um encontro. Eu vou só ler para não falhar, não errar. Foi palco de um encontro porque Jaú é a sede do consórcio Tietê Paraná. Qual foi o assunto debatido nessa reunião? Alguém sabe? Gestão integrada de resíduos sólidos. Gestão integrada de resíduos sólidos. Foi falado também da construção de usina de lixo, enfim. E aí a pergunta, Jaú tem intenção de aderir esse consórcio? Sim, não, por quê? Talvez a gente questione isso em requerimento. Porque não vão me dizer que alguém tem lâmpada mágica que vai resolver o problema comprando caminhão, ou, quem sabe, futuramente, instalando uma usina de lixo aqui na cidade, né? Então, eu de verdade não me sinto confortável. Não acho que foi a melhor medida adotada pela prefeitura com relação a descer um projeto desse de urgência. Esse é o meu ponto de vista.
Não sei se é assim que nós vamos resolver o problema do lixo na cidade. Muito obrigada, senhor presidente. Mês de abril, mês cheio de significado para celebrar aí 3 datas importantes e que merecem a nossa atenção e reflexão, por isso quero compartilhar com vocês, colegas vereadores. Primeiramente, quero parabenizar a todos os meus colegas jornalistas pelo Dia do Jornalista, hoje, dia 7 de abril, o jornalismo que é essencial para a democracia, para a liberdade e para a construção de uma sociedade informada e consciente. Como jornalista, eu sei dos desafios diários que esse profissional enfrenta para levar a verdade aos moradores, aos cidadãos, com responsabilidade, com ética, com coragem. Aos jornalistas da nossa cidade, deixo aqui o registro do meu respeito, da minha admiração e da minha gratidão. Também celebramos hoje, dia 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde. Uma data que nos convida a olhar com mais atenção para o bem mais precioso que nós temos, a vida. Parabenizo a todos os profissionais da saúde que se dedicam com compromisso, com amor, em cuidar do próximo. A saúde não é só uma questão de ausência de doença, é uma questão de qualidade de vida, é dignidade, é direito básico e que precisa ser garantido com políticas públicas efetivas. E, por fim, o Dia Nacional de Combate ao Bullying e Violência na Escola, também hoje, dia 7 de abril. Essa é uma pauta urgente, que merece a nossa atenção, deve ser debatido nessa casa, especialmente no momento em que nós estamos vivendo. Precisamos combater o bullying com ações educativas, com acolhimento, com diálogo, entre escola, família e poder público. E eu gostaria de deixar aqui registrado uma resposta de requerimento que eu recebi da Secretaria de Educação, justamente dessa pauta, onde é mencionado um projeto desenvolvido em todas as unidades escolares da rede municipal de ensino, que é parte integrante da proposta pedagógica denominado Amigo Sim, Bullying Não. Então, o meu registro aqui aos profissionais da educação, à Secretaria de Educação, por esse projeto. Não é o primeiro ano, já é realizado há algum tempo. E eles também colocaram alguns outros dados, dos quais eu quero compartilhar com os colegas vereadores depois. E deixar também registrado a questão do Jardim das Paineiras. Eu estive no bairro, eu conversei com os moradores, colega vereador Rodrigo, no começo do ano. Esse problema eu mesma levei ao Executivo, lá no comecinho do ano, quando nós não tínhamos nem a sessão aqui, que foi no período de janeiro, e logo depois nós nos unimos aqui nesta casa, fizemos já requerimentos, se eu não me engano, já é o segundo requerimento sobre essa questão. A gente precisa olhar para esses moradores do Jardim das Paineiras. A praça ali, se tiver mais uma chuva forte, a situação vai ficar complicada. Já está. E eu ouvi de uma moradora, aliás, de uma mulher empreendedora que tem um estabelecimento próximo ali da praça, que a preocupação dela é tanta, tamanha a preocupação da moradora, que ela, numa próxima chuva, disse que vai ficar dentro do estabelecimento, porque ela não sabe o que pode acontecer. A calçada está cedendo, a situação é grave. Bom, que a gente possa construir juntos aqui uma sociedade mais justa, mais saudável, mais respeitosa e com informação de qualidade. Desejo a todos uma excelente semana e, nada mais havendo, dou por encerrada a presente sessão e determino a lavratura da ata. Uma boa noite a todos.